Bom dia, bom dia, bom dia. Bora para mais um dia do nosso desafio 31 dias de provérbios. Estamos chegando a 50% do desafio, hein? Olha só, chegando na metade praticamente do nosso desafio, né? De hoje para amanhã já é a metade dessa aula, para a próxima já é a metade. E eu fico muito feliz por vocês estarem aqui cumprindo esse desafio. Tenho certeza que vai mudar, assim como já deve ter acontecido, né? Mas vai mudar muita coisa na vida de vocês. Então, bora para cima, bora falar sobre o capítulo de número 15 de Provérbios, que tem como título, né? Coloquei como título aí a sabedoria na comunicação e no temor do Senhor. Já começa aí do versículo 1 até o versículo 7 falando sobre o poder das palavras. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Vamos falar um pouquinho sobre esse poder das palavras. Olha só, Provérbios 15. Começa falando assim, que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a astúcia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. O insensato despreza a instrução do seu pai, mas o que atende à repreensão consegue a prudência. Versículo 6 fala que na casa do justo há grande tesouro, mas na renda dos perversos há perturbação. Versículo 7 completa com a língua dos sábios derrama o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procedem assim. Então, esses primeiros versículos aqui, eles tratam, né, do poder das palavras, né? O quanto as palavras têm poder. E essas palavras, elas têm tanto poder de construir, quanto o poder de destruir, né? O peso que a palavra tem. Então, uma resposta gentil, ela pode desarmar qualquer situação. Eu não sei se você já passou por algum momento assim que, às vezes no atendimento, às vezes em algum momento com alguma pessoa, que a pessoa chegou com você ríspida, brava, falando mal com você e você agiu de forma diferente. Você foi gentil naquele momento e você acabou quebrando a pessoa no meio. Já aconteceu com você assim? Ou de repente ao contrário, né? Às vezes você estava brava, você estava bravo ali, por alguma coisa que aconteceu e você tratou mal a pessoa e a pessoa te tratou bem, você se sentiu constrangido ali pela gentileza da pessoa, que você se sentiu mal depois. Já aconteceu com algum de vocês ou não? Porque eu já passei por situações assim, eu acho que dos dois lados, já de tratar as pessoas maus ali, né? Mal, por causa de alguma coisa que tinha acontecido, de uma chamada de atenção. Eu já trabalhei bastante com o público, né? E a outra pessoa me quebrou pela forma que ela me tratou. E já aconteceu também de eu ter sido tratado mal e eu tratei a pessoa com gentileza e a pessoa acabou ficando constrangida ali pela forma que eu tratei ela. E uma discussão, ela só acontece quando as duas pessoas discutem, né? Se não tiver as duas partes, não existe a discussão, não acontece a discussão. Já e a gente precisa saber como manusear, como usar essas palavras, né, para poder desarmar as pessoas aí nessas situações mais tensas, porque quando a gente usa da empatia, né, a gente consegue se colocar no lugar do outro, porque você entende que não é um comportamento normal, né? Então, saber manusear as palavras faz com que a gente possa desarmar essas situações mais tensas, né? E as palavras ríspidas, elas vão alimentando o conflito. Então, se vem uma palavra ríspida contra mim e eu devolvo com outra palavra ríspida, vai aumentar esse conflito, a gente vai colocar combustível, vai haver uma discussão, né, e não vai levar a lugar nenhum. Ah, mas é dever da outra pessoa me atender bem, eu sou cliente e tal. Mas é aí que as coisas acontecem. Se você devolver com palavras gentil, essa pessoa vai se constranger ao ponto de ela falar, poxa, não faz sentido, né, eu estar tendo um atendimento dessa forma.
Então, quando você devolve com palavras boas, você consegue contornar a situação. Porque é sobre ela, né? É sobre o que está se passando por ela, não com você. Eu sei que é difícil, sei que é muito difícil, a gente já quer ir para o conflito, a gente já quer procurar os nossos direitos, porque aquelas coisas todas, mas essas palavras, né? Esses versículos aqui traz sobre a palavra branda, a resposta branda, né? Ela desvia do furor. Então, você evita discussões se você souber usar as palavras. Antes de entrar aqui na aula, eu estava assistindo um vídeo e a mulher ela estava falando que ela estava parada no sinal, e veio um caminhão e bateu na traseira dela, né? E ela ficou assustada e ela estava passando por um processo de luto, um monte de coisa acontecendo na vida dela e ela saiu do carro assim, preocupada, desesperada. E aí o caminhoneiro também desceu e ela falou assim: moço, o que foi que aconteceu? Né? Tá tudo bem? Ele falou assim, moço, vou te falar a verdade, eu dormi quando eu vi, eu já tinha batido em você e tal. Aí ela olhou e falou assim, moço, tá tudo bem, é só um para-choque, pode ir embora. Aí o rapaz falou assim, mas tem certeza? Você não quer meu telefone? Eu vou pagar o prejuízo e tal. Ele falou, moço, é só um para-choque. Não tinha acontecido uma coisa grave ali, era só realmente um para-choque. E ela ficou analisando ali, naquele momento, que poderia ter acontecido coisas piores, né? Mas foi só um para-choque, de fato. E por mais que seja um prejuízo financeiro, o que que vale mais, né? É um bem material ou uma vida? E por que será que aquele homem ele dormiu no volante, né? O que que ele passou durante a noite? O que que aconteceu, né? Todo um processo. Por mais que ela estivesse num momento difícil, foi só um para-choque. Às vezes Deus tem colocado alguns para-choques para poder proteger a gente e a gente não tem percebido, né? E esse poder das palavras, ela pode causar uma discussão, ela pode destruir o dia da outra pessoa, assim como pode levantar o dia das outras pessoas, né? Tanto as palavras negativas quanto as positivas. Então, a língua dos sábios, ela adorna o conhecimento, né? Como está lá no versículo 2. Mas a boca dos tolos, ela revela a insensatez. Então, esse contraste, ele destaca como as palavras, elas revelam o coração de quem as profere, de quem as professa, né? Então, é interessante analisar esses versículos aí. Do versículo 8 até o versículo 11 fala sobre a presença e a justiça de Deus. Vamos analisar esses versículos aí, do 8 ao 11. Fala assim, ó, o sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas o coração dos retos é o seu contentamento. O caminho do perverso é abominação ao Senhor, mas este ama os que seguem a justiça. A disciplina rigorosa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. Além, o além e o abismo estão cobertos perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Então é uma afirmação, né? Ele termina com uma afirmação, que Deus valoriza um coração sincero acima de qualquer ritual externo, acima de qualquer coisa, né? O coração quebrantado, o coração sincero, o coração arrependido, comove a presença de Deus, né? Então ele observa tanto o justo quanto o ímpio, mas as suas avaliações elas são baseadas na pureza das nossas intenções. Deus conhece o mais profundo do nosso coração, conhece a nossa intenção e ele traz à tona, né? Então, mesmo seja um segredo mais profundo, diante de Deus, eles estão abertos. Não tem nada que a gente possa esconder de Deus, né? Dentro das nossas intenções, dentro do nosso coração, dentro do nosso desejo, porque ele vai saber. Do versículo 12 até o versículo 17 vai falar da importância da sabedoria, né? A gente já falou bastante sobre sabedoria, mas no livro de Provérbios ele vai continuar falando sobre a sabedoria, né? O 12 fala assim, ó, o escarnecedor não ama aquele que o repreende, nem se chegará para os sábios. O coração alegre formoseia o rosto. Olha que interessante. O coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza de coração o espírito se abate. É muito fácil a gente saber quem está alegre e quem está triste, né? Porque o rosto demonstra isso, né? O coração sábio procura o conhecimento, mas a boca dos insensatos se apresenta de astúcia, né? Todo
Todos os dias de aflitos são maus, mas a alegria do coração é banquete contínuo. Melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. Melhor é um prato de hortaliças onde há amor, do que o boi cevado e com ele o ódio. Olha a riqueza desses ensinamentos aqui, quando ele fala da importância da sabedoria, né? A sabedoria, ela requer essa humildade de aceitação de correção. A gente já está falando isso nas aulas anteriores, né? Da correção, dos ajustes, da disciplina e tudo mais. Porque é o que o Senhor prepara para nós. Nós precisamos ser ajustados o tempo todo. Então, esse coração alegre, esse coração que aceita a repreensão, que aceita a disciplina, ele alegra o Senhor, ele alegra o coração do Senhor. Então, vai transformando a vida em um banquete constante. Por quê? Porque você vai colhendo os frutos daquilo que você escolheu, né? E quanto à falta do discernimento, ele leva à angústia, ele leva ao desperdício, ele leva a coisas ruins. Então é melhor você ter pouco, mas com o temor do Senhor, do que ter riquezas com inquietação. Não que a riqueza seja ruim, mas está falando assim: olha, se você não vai temer ao Senhor, é melhor você ficar no pouco, do que você deixar de repente a riqueza corromper o seu coração e trazer inquietação, né? Agora, se você conseguir construir isso, e a gente falou nas aulas anteriores que a sabedoria ela traz a riqueza, então é melhor você buscar a sabedoria do que buscar a riqueza, porque você pode buscar a riqueza e ficar inquieto de coração e não adquirir a sabedoria. E quando você adquire sabedoria, você consegue entender quais são os caminhos para que você possa alcançar a riqueza, né? São coisas que às vezes a gente está buscando, mas às vezes é melhor eu não eu ter pouco do que ter paz, do que ter tranquilidade, do que ter o Senhor na minha vida, do que ter muito e não ter nada disso. Do versículo 18 até o 24, ele fala sobre as virtudes do justo e as armadilhas do tolo. Ele começa falando que iracundo, né? Como que vai estar aqui nessa tradução? 18. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. O caminho do preguiçoso é como o cercado de espinhos, mas a vereda dos restos é plana. O filho sábio alegra o seu pai, mas o homem insensato despreza sua mãe. Astúcia é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem sábio anda retamente. An- Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. O homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra a seu tempo quão boa é. Para o sábio há caminho de vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Ele faz esse paralelo aí. Então, a paciência e a mansidão, elas são virtudes que evitam conflitos, enquanto a ira e a preguiça, elas criam barreiras diante do seu caminho. E o justo, né, ele tem um caminho plano, enquanto o preguiçoso, ele é cheio de dificuldade. Quem caminha na sabedoria busca continuamente a vida, né? Tem prazer em viver, tem prazer em construir os seus projetos, tem prazer em se desenvolver, tem prazer em crescer, tem prazer nas coisas boas, tem prazer na presença do Senhor, se alegra com as pequenas coisas, né? Se alegra até mesmo com as dificuldades. Então, esse é o resultado de ser justo, de estar na presença de Deus, de estar seguindo bons conselhos, de estar perto de pessoas boas, né? De entender que está no caminho certo. Do versículo 25 até o 33, ele fala sobre a relação com Deus e com os outros. Vamos lá. Fala assim, ó, o Senhor deita por terra a casa dos soberbos, contudo mantém a herança da viúva. Abomináveis são para o Senhor os desígnios do mal, mas as palavras bondosas lhe serão aprazíveis. O que é ávido por lucro desonesto transtorna a sua casa, mas o que odeia o suborno, esse viverá. O coração do justo medita
o que há de responder, mas a boca do perverso transborda maldades. O Senhor está longe dos perversos, mas atende à oração dos justos. Eu vou repetir o 29. O Senhor está longe dos perversos, mas atende à oração dos justos. O olhar de amigo alegra o coração, as boas novas fortalecem até os ossos. Os ouvidos que atendem à repreensão salutar no meio dos sábios tem a sua morada. O que rejeita a disciplina menospreza a sua alma, porém, o que atende à repreensão adquire o entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade procede à honra. Olha, olha quantos quantos ensinamentos aqui, né? Quanta sabedoria colocada nesses versículos, né? Fala que os relacionamentos saudáveis, eles são baseados na sabedoria, são fundamentais para que nós possamos ter sucesso. Então, Deus, ele está atento ao coração humilde e ele vai dando graça àqueles que buscam a sinceridade. E aí ele finaliza, né, com o temor do Senhor, ele é um fundamento para uma vida plena e uma vida abençoada. Às vezes a gente não consegue entender o porquê que a gente não está conseguindo ter resultados, o porquê que o nosso casamento não está sendo abençoado, o porquê que muitas vezes as coisas não estão dando certo. É porque muitas vezes está faltando esse temor do Senhor, essa entrega, né? Esse relacionamento, esse entendimento para saber sobre as correções, sobre os ajustes que Deus está colocando na nossa vida. Às vezes a gente gosta de reclamar, né? Ah, por que que isso está acontecendo? Por que que aquilo está acontecendo? Por que que não sei o que está acontecendo? Tal. Mas a gente não entende muitas vezes que Deus está ajustando algumas coisas, Deus está corrigindo, Deus está monitorando ali e disciplinando a gente para que a gente possa estar no caminho reto, porque é isso que Ele quer, né? E às vezes a gente não faz esses ajustes necessários e acaba não agradando o Senhor, acaba escolhendo alguns caminhos maus, né? Agindo de forma insensata e agir de forma insensata faz com que a gente desagrade o coração de Deus. E a gente já viu nos capítulos anteriores ali que a gente escolhe, né? A gente tem esse livre-arbítrio de escolher o caminho que a gente quer caminhar. Então você pode escolher ser sábio ou buscar a sabedoria, ou você pode escolher andar pelo caminho tolo, mas cada um tem a sua consequência. Então, andar pelo caminho reto, ser disciplinado, agradar o Senhor, fazer aquilo que o Senhor aprova, né? Vai fazer com que a gente tenha consequências boas, assim como quando a gente escolhe algumas coisas erradas, alguns caminhos errados, a gente vai colher as consequências daquele caminho. Então é muito importante nós andarmos na sabedoria, nós buscarmos a sabedoria, nós buscarmos a presença do Senhor, nós buscarmos essa correção, essa repreensão e entender que isso faz parte do processo, esses ajustes, e assim a gente tem a oportunidade de todos os dias sermos pessoas melhores. Por isso que é interessante esse desafio, né, estudar e analisar cada versículo, cada capítulo ali, para que a gente possa colocar em prática no nosso dia a dia e seguir aquela filosofia que eu sempre tenho falado para vocês, né, de crescer pelo menos 1% todos os dias, porque a gente tem essa oportunidade. Nós temos a oportunidade hoje de ser melhor do que nós fomos ontem, né, fazendo esses ajustes, fazendo essa correção, refletindo, tendo essa repreensão, tendo essa correção do Senhor e entender o que que agrada ao Senhor e o que que não agrada. E tem muita coisa para a gente desviar, viu? Tem muita coisa para você sair, para você deixar de lado, para você não aceitar. E o tempo todo a gente está sendo bombardeado de informações, de coisas ruins, de coisas que podem te levar para caminhos maus e agindo de forma insensata, né? E o que a gente mais vê são pessoas agindo de forma insensata. E às vezes não vai vir assim como uma bomba, sabe? Como uma coisa ruim, vai vir mascarado de coisas boas, e aí você vai ter que ter a sabedoria para poder discernir aquilo que é correto e aquilo que agrada ao Senhor. E a melhor coisa que tem é você obedecer, é você poder agradar ao Senhor, a melhor coisa que tem é você fazer as escolhas que o Senhor programou ali para você para poder viver essas promessas. E às vezes é assustador, às vezes você não vai ver lá na frente e tá tudo certo, tá? Mesmo que você não enxergue lá na frente, Deus já enxergou e Ele está preparando um caminho bom, um caminho agradável para as coisas boas que estão por vir sobre a sua vida. Então, vale muito a pena ter esse direcionamento, ter essa instrução, né? E a gente busca isso
A gente encontra isso quando a gente busca, quando a gente consegue ser sensível ao direcionamento de Deus e quando a gente aceita também a repreensão, né? E lá no início começou falando que as palavras têm poder, né? E aquilo que a gente fala define muito aonde a gente vai chegar. Então, eu preciso acreditar, eu preciso entender que existem planos e promessas do Senhor sobre a minha vida. E por mais que as pessoas tentem te desanimar, tentem lançar palavras negativas, né, é você que vai fazer a escolha das palavras que vão entrar na sua vida. Então, não é sobre o que falam sobre você, é o que você vai fazer com o que fazem ou que falam com você, né? Como que você vai usar isso no seu dia a dia? Você vai dar ouvido para essas palavras ou você vai dar ouvido para aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração, para as palavras de instrução, para as palavras de correção, para as palavras de sabedoria e para aquilo que vai te levar para a próxima fase, para o próximo nível, que é onde nós queremos chegar, né? Poder viver uma melhor versão da nossa vida, ter uma vida plena e uma vida abundante. E nós só conseguimos isso através dessas instruções do Senhor. Não é difícil, não precisa de religiosidade, não precisa de religião, não precisa de nada disso, só precisa de entendimento, só precisa de buscar. Você não precisa de atalho, você não precisa de ninguém para fazer por você, é você mesmo que tem que buscar. E ninguém vai fazer, né? Não tem como você terceirizar isso. Seria muito fácil se pudesse terceirizar, mas não tem como. Não tem como terceirizar. Eu tenho que assumir as responsabilidades, eu tenho que correr atrás daquilo que importa para mim e eu tenho que pedir esse direcionamento de Deus, porque é Ele que vai me guiar em todo esse caminho, toda essa direção que eu estou precisando para dar o próximo passo e para ir para o próximo nível. Então, busque essa sabedoria, busque esse entendimento, busque correr atrás daquilo que faz sentido para você, mas busque as instruções do Senhor para que Ele possa te direcionar naquilo que você precisa. E eu quero deixar como uma atividade prática aqui para vocês, né? Quero deixar de tarefa, vamos dizer assim, tarefinha do dia. A prática pessoal aqui é você escolher um dos versículos desse capítulo e aplicar intencionalmente no seu dia, né? Por exemplo, ele praticar uma resposta branda, né? Talvez você vai durante o dia enfrentar algum desafio aí de alguma resposta ríspida, alguma coisa, e você vai praticar uma resposta branda, né? Você vai lembrar desse estudo de hoje em uma situação de conflito, ou pensamentos mesmo de inquietação e substituir aí por oração sincera ao Senhor ou por uma resposta bem branda mesmo. E de atividade prática também aí, fica para você fazer uma lista dos planos que você já fez, né, de alguma coisa que você queria e que você fracassou, e aí você vai refletir, você faz uma lista ali de quantas coisas, quantas vezes você fracassou, e vai refletir no que você errou para você não cometer novamente nos processos futuros, tá? Os Estados Unidos têm uma cultura eles fazem encontros assim, chamado Fail Day, né? É o dia do fracasso. Por que que eles fazem isso? Porque eles aprendem, eles gostam de aprender com a experiência das outras pessoas. Então, eles reúnem pessoas que fracassaram e essas pessoas vão lá e compartilham, né? O que que elas fizeram, o que que deu de errado. E aí as pessoas têm a oportunidade de aprender com o fracasso dos outros, ouvindo os outros, né? É uma cultura que seria interessante a gente inserir, porque eu, pelo menos, gosto de aprender com os outros. Eu prefiro não passar. Então, se a Maria falar para mim, ó, eu fiz isso deu errado, eu vou pegar aquilo e eu vou lembrar. Quando eu tiver numa situação semelhante, eu vou lembrar que alguém já passou por aquilo ali e fez dessa forma e deu errado e eu vou já corrigir ali para não cometer o mesmo erro, porque eu gosto de aprender com a experiência. Então, é bom você fazer essa reflexão das coisas que você, dos planos que você teve, dos fracassos que você teve, colocar ali no papel para você relembrar, e ver o que que você fez de errado, para que você possa corrigir e não fazer errado novamente nas coisas que estão por vir. E aí eu abro para dúvidas, perguntas, sugestões, compartilhamentos, breves testemunhos aí de alguma coisa que já aconteceu com vocês, porque a gente tem um tempinho ainda. Podem falar. Para vocês não tumultuarem a aula, para não ficar falando um em cima do outro aí. Nada, ninguém quer falar?
Bom dia, Nil. Bom dia, os colegas. Só para frisar o versículo 17, né? E muitas vezes a gente se alimenta mal. Então, até a Bíblia nos ensina a se alimentar direito. Você viu, né, que todas as instruções que nós precisamos já está inserida. É o nosso manual, corrigindo, orientando, mostrando ali a direção, né, tudo que a gente precisa. Então, é por isso que é interessante fazer esses estudos e também buscar essa sabedoria nas coisas que a gente faz. Aí, de fato, hoje a gente está bombardeado aí de coisas que a gente pode desfrutar, né? Mas Paulo já fala sobre isso, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, por mais que esteja tudo disponível, eu tenho que fazer uma análise do que faz sentido, do que é bom e importante para a minha vida e do que não é. Tanto das palavras como da alimentação, dos lugares que a gente frequenta, das pessoas que estão ao nosso redor, tudo isso é importante nesse processo. E como que a gente consegue discernir isso? É através da sabedoria. É através de buscar essa sabedoria, do relacionamento com Deus, da presença do Senhor na nossa vida, né? Do Espírito Santo falando ali no nosso coração, trazendo esse direcionamento, né? Então, eu associo bastante a sabedoria ali com o Espírito Santo, porque eu acho que o que faz mais sentido para mim ali é isso, né? Porque é ele que traz esse direcionamento. Então, realmente, né? Até o que comer, né? A Bíblia traz como instrução ali para gente. Algo mais? Nada, nada? Bora para cima então, bora fazer um dia incrível. Espero vocês na próxima aula do nosso desafio 31 dias de provérbios. Fechou? Tchau, tchau. Deus abençoe.